Vamos falar então um pouco mais sobre esse resultado, entender esse cenário agora com Gabriel Couto, economista do Santander. Gabriel, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui, um bom dia para você. Obrigado, Muriel. Bom dia. Queria muito te ouvir sobre esse cenário. Tem algum ponto específico que mais chamou a atenção? Eu acho que o ponto que mais chama a atenção nesse PIB do primeiro trimestre é justamente o consumo das famílias, né? Por mais que não tenha sido algo surpreendente, né? Até pelos dados que a gente vinha observando ao longo do primeiro trimestre, então, dados de varejo, produção industrial já vinham apontando para isso. Não deixa de ser uma confirmação importante que mostra que essa dinâmica, principalmente agora no início do ano, ela foi muito carregada pelo consumo das famílias, né, e pela demanda interna, né, pela absorção interna aqui. Então, isso chama atenção, ao mesmo tempo que também chama atenção uma surpresa que a gente teve com as importações, né? Então, mostra que não só a absorção doméstica está forte, mas parte dessa força está vazando um pouco para o setor externo, tá? Então, são dois lados aí dessa dinâmica um pouco mais forte do consumo e da demanda doméstica que a gente viu agora nesse início de ano. A gente tem um cenário que a demanda doméstica tem surpreendido como um todo, né? Mesmo com o cenário de juros altos. Queria entender como é que você está enxergando os próximos trimestres daqui para frente e o cenário como um todo do PIB do Brasil nesse ano. Porque a gente sabe que o PIB tem surpreendido e não é de hoje, a gente tem visto uma resiliência grande. Queria entender como é que você enxerga também esse futuro, levando em consideração que a taxa de juros não deve descer tanto quanto lá no começo do ano se projetava. A gente vem de um cenário em que vinha acontecendo uma desaceleração da economia, né? Então, quando a gente olha para 2025, né, desde ali meados do ano, a atividade foi desacelerando aos poucos, né, ao ponto de ali, ao longo do segundo semestre, a gente ter tido uma taxa de crescimento trimestral ali muito próxima de zero por trimestre, né? E agora essa aceleração no primeiro trimestre, que na nossa visão está também bastante ligada a alguns fatores de estímulo de impulso fiscal que a gente viu agora no início do ano, né? Então a gente destaca ali a isenção do imposto de renda, né, para salários ali até 5 mil. A gente tem algumas transferências governamentais que são importantes ali no início do ano, né, que acabam também impulsionando. Mesmo o mercado de trabalho, ele tem, em alguma medida, surpreendido a gente positivamente, tá? Então, são todos fatores ali que têm impactado ali, que explicam um pouco essa força da demanda doméstica no início do ano. Para além disso, né, como você bem falou, tem um cenário de condições financeiras bastante apertado, né? Então a taxa de juros aí continua em nível bastante restritivo na nossa visão, como você também bem falou aí, a perspectiva aí de cortes de juros é de cortes bastante graduais aqui no nosso cenário à frente, né? Então a gente tem um cenário aí que o Banco Central continua cortando de 25 à frente. Então, a gente, juntando tudo isso, a gente imagina que nos próximos trimestres tende a acontecer alguma desaceleração, tá? Só para traduzir em números, né? Esse 1,1% que a gente viu no primeiro trimestre, a gente está com uma média de crescimento trimestral para os trimestres restantes do ano na casa de 0,4%. Tá? Então, é um cenário que começa a sentir um pouco mais esse efeito dos juros na medida em que esse impulso fiscal ele vai se esvaindo, né? Esse impulso fiscal que foi mais concentrado agora no início do ano. Perfeito. Outro ponto para a gente conversar por aqui também é, olhando para o cenário do ano que vem também, é difícil fazer uma projeção diante de um cenário de tanta instabilidade? A gente tem uma projeção de uma desaceleração adicional para o ano que vem, tá? Então, o nosso crescimento esse ano tá em 1,8, né? O crescimento anual cheio. A gente está com 1% para o ano que vem. Em parte, né, uma continuidade desses efeitos de política monetária, né? Então, na medida em que a política monetária vai afrouxando de uma velocidade um pouco mais lenta do que se imaginava, ao mesmo tempo que mesmo chegando lá no final do ano, mais próximo de 13%, como a gente espera, né? A gente está com 13,25% para o final do ano, ainda é um nível restritivo, né? Então isso tende a continuar impactando principalmente segmentos mais cíclicos. Ao mesmo tempo, existe alguma expectativa ali de que talvez o impulso fiscal do ano que vem não seja tão grande como foi esse ano, tá? Hein, Gabriel, Então, a gente tem aí. a gente perdeu o contato com o Gabriel? A gente vai tentar restabelecer a conexão. Gabriel, a gente conseguiu restabelecer? Não. Agora sim, a gente conseguiu. Gabriel, por favor, peço que você termine a sua fala finalzinha aí, porque eu acabei te cortando também, porque a gente perdeu o seu áudio. Sem problemas.
eu estava falando é que ano que vem a gente tende a continuar tendo um efeito dos juros um pouco mais restritivos, né, mesmo com algum afrouxamento daqui até o final do ano, ao mesmo tempo que a política fiscal, na nossa visão, não ajuda tanto quanto ajudou esse ano. Tá? Então, o impulso fiscal ano que vem também tende a ser um pouco menor. Então, de maneira geral, fatores aí que corroboram por um crescimento mais baixo do que a gente tende a ver em 2026. Muito bem, Gabriel Couto, economista do Santander, obrigada pela presença e volte mais vezes também aqui para conversar com a gente.